Olá, boa noite. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos na série Segredos de Daniel e ao longo de 8 domingos estamos estudando temas preciosos da Palavra de Deus neste livro profético. Eu espero que você esteja sendo abençoado, que você agora esteja bem, esteja feliz e que esteja com o coração aberto e a mente atenta para ouvir a voz de Deus. Convido você então nesse momento a fechar os olhos para falarmos com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. Fala, Senhor, profundamente ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, na semana passada nós estudamos o capítulo 8 de Daniel e nós descobrimos que o capítulo 8 ele é muito importante porque apresenta o tema do dia da expiação. O capítulo 8 de Daniel entra no mesmo ciclo de recapitulação dos capítulos anteriores e vai explicando e colocando ênfase e expandindo aspectos importantes da profecia do capítulo 2 e do capítulo 7. E nós vimos que o ponto de maior drama do capítulo 8, a exemplo do capítulo 7, são as ações terríveis do chifre pequeno, que é esse poder que se opõe a Deus e persegue ferozmente o povo de Deus. Então, a partir da descrição caótica daquilo que o chifre pequeno haveria de fazer no futuro em relação ao povo de Deus, há um diálogo entre dois santos no capítulo 8, no versículo 13, que perguntam até quando essas coisas iriam acontecer, até quando Deus permitiria que o chifre pequeno pudesse fazer tanto mal ao povo de Deus, e a resposta, ela vem no versículo 14, quando um responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, esta resposta deixou Daniel bastante impressionado e até muito angustiado, e ele chegou até a adoecer e enfraquecer com esta resposta, porque Daniel imaginava que a purificação do santuário se referia à reinauguração do templo em Jerusalém, aquele que havia sido destruído por Nabucodonosor após um período de cativeiro. Então o povo poderia voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, e ali o santuário podia ser purificado, isto é, poderia haver ali mais um dia da expiação, que significava perdão dos pecados do povo. Porém, quando Daniel ouve essa expressão 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias proféticos, que significam 2.300 anos, Daniel ficou muito mal, muito doente, muito enfraquecido, porque ele imaginou que o período de cativeiro se estenderia ainda por mais esses 2.300 anos. É bom lembrar que a visão do capítulo 8 foi dada no ano 551, que é o terceiro ano do reinado de Belsazar. Belsazar, diferentemente do que mencionei no estudo passado, e aqui faço uma pequena correção, esse não é o último ano do reinado dele, ele vai reinar ainda mais 10 anos para frente. Foram 13 anos do reinado de Belsazar, até que o reino da Pérsia assumisse o controle da história da humanidade. No ano 551, que é o terceiro ano de Belsazar, Daniel estava com 73 anos, já estava idoso, e estava muito ansioso para que houvesse alguma movimentação geopolítica que liberasse o povo judeu que estava na Babilônia para retornar para Jerusalém. No entanto, ele não via isso acontecer. E a profecia que foi dada a ele no capítulo 8, ao invés de consolar seu coração e indicar um caminho de Deus para a resolução desse problema, em realidade, significou para ele mais sofrimento e mais angústia, em virtude dessa explicação que ele não entendeu. Para Daniel, no primeiro momento, esses 2.300 anos se referiam ao período que o povo ainda passaria na Babilônia, até que, depois de 2.300 anos, o santuário fosse reconstruído e lá pudesse haver de novo um dia da expiação e pudesse ser purificado, perdoando assim os pecados do povo. Isso angustiou muito, muito Daniel. Então veja como termina o capítulo 8. Versículo 26, ele diz: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia
quem a entendesse. Não havia quem entendesse a visão. E ele estava espantado com ela, e ele estava clamando a Deus que, por favor, lhe indicasse uma solução para aquele dilema que ele estava vivendo. Então, Daniel vive em oração e com aquele problema na sua mente. O que está acontecendo? Explica, Senhor. Então nós temos o que está retratado aqui no capítulo 9, que em termos literários é uma sequência do capítulo 9. Porém existe um lapso de tempo de 13 anos entre os fatos relatados no capítulo 8 e aqueles que são retratados no capítulo 9. Diz o capítulo 9, versículo 1, que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O primeiro ano de Dario é o ano de 538. Então veja que aqui já se passou o Império Babilônico e Dario é o primeiro rei do Império Medo-Persa. Daniel, 13 anos depois da visão do capítulo 8, está com 86 anos. O primeiro ano do rei Dario também é o ano em que ocorreu a cena registrada no capítulo 6, conhecida como Daniel na cova dos leões. Então, por Daniel orar 3 vezes por dia, buscando a direção de Deus para os dilemas espirituais que ele estava enfrentando em face da ausência de movimentação política para que o povo hebreu voltasse para a Babilônia, Daniel orava muito, e em face disso ele foi condenado injustamente e lançado na cova dos leões e liberto do poder de Deus, pelo poder de Deus, liberto da fúria dos perseguidores. Então, o capítulo 9 e o capítulo 6 ocorreram no mesmo ano, e é muito possível que o tema da oração de Daniel no capítulo 6 é o tema da oração do capítulo 9. Então o capítulo 9 lança luz, digamos assim, temática para o capítulo 6. Daniel estava orando com que propósito? O versículo 2 nos explica. Ele diz, no primeiro ano do reinado de Dario, o versículo 2 do capítulo 9 diz, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor pelo profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, preste atenção que Daniel realmente aqui está vivendo um grande e terrível dilema. Por quê? Aparentemente, Deus está entrando em contradição, e isso é algo muito grave na mente de um profeta, que sabe que Deus não muda, que Deus tem a sua palavra e firma a sua palavra de modo eterno. Se você comparar Daniel capítulo 9, versículo 2, com Daniel 9, versículo 13, você vai ver que existe um diálogo entre esses dois versículos. Veja o Daniel 8, 13. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? A resposta para essa pergunta é 2.300 anos. Porém, no capítulo 9, versículo 2, Daniel entendeu, quando foi pesquisar os livros, ou o livro do profeta Jeremias, que as assolações de Jerusalém deveriam durar 70 anos. Então veja o dilema. Jeremias, por inspiração divina, disse que o cativeiro duraria 70 anos. No entanto, ele agora, há 13 anos antes, tem uma visão que ele interpreta como que as assolações do templo de Jerusalém durariam 2.300 anos. O que está acontecendo? Deus teria mudado de ideia? Deus pode mudar de ideia nesse sentido? Será que é porque o povo foi rebelde e infiel, Deus então resolveu estender de maneira tão abrupta o cativeiro? Ou haveria algum outro ponto nessa história que ele não estava entendendo? Então isso moveu Daniel à oração incessante. Então aqui nós aprendemos uma lição muito interessante com Daniel. Às vezes Deus é incompreensível para nós. Às vezes nós não entendemos o que Deus está falando. E às vezes a gente acha que Deus está sendo confuso e que há um dilema entre revelações divinas, aparentes contradições.
Então, quando isso acontecer na sua vida, quando você não entender Deus, você deve, ao invés de se voltar contra Deus ou se afastar dele, se rebelar contra ele, você deve fazer como Daniel. Vá buscar entender a revelação divina. E foi o que Daniel fez. Deus não entra em contradição. Então, se ele não entra em contradição, nós precisamos entender o que ele está dizendo. E é por isso que no versículo 3 é dito o seguinte, que Daniel voltou o rosto ao Senhor para o buscar, com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então preste atenção, Daniel não foi fazer uma oraçãozinha qualquer, Senhor Jesus, obrigado por esse alimento, Senhor Deus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. É uma oração que envolvia súplicas, que envolvia a prática do jejum, que envolvia inclusive a humilhação do pano de saco e cinzas. E essa oração, ela tinha como conteúdo uma confissão nacional. Veja que a Bíblia não apresenta alguém mais santo do que Daniel. É um homem para o qual não há pecados registrados. No entanto, ele humildemente, e ele era um pecador naturalmente, mas não há registro desses pecados dele. Mas ele ora ao Senhor seu Deus, confessando o pecado dele e do povo, dizendo: Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam seus mandamentos. Veja que interessante esse detalhe no versículo 4. Daniel está sugerindo aqui nesta oração que Deus teria mudado de ideia em relação aos 70 anos, por conta de uma quebra da aliança por parte dos hebreus, os judeus. Veja que ele diz: Deus, tu és grande e temível, e tu guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, em outras palavras, Daniel estava dizendo o seguinte: Deus, talvez o Senhor mudou de ideia de 70 anos para 2.300 anos, porque nós não fomos fiéis à tua aliança, não te amamos e não guardamos os teus mandamentos. Se nós tivéssemos te amado e tivéssemos guardado os teus mandamentos, essa tragédia essa suposta extensão terrível do cativeiro para 2.300 anos não haveria de acontecer. Mas ele, em clamor, intercede por si e pelo povo, reconhecendo o pecado nacional, dizendo o seguinte: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aqui Daniel faz uma confissão nacional, não só do momento em que eles estavam vivendo, como consequência de toda uma idolatria secular, ou de séculos anteriores, mas ele vai confessar os pecados que resultaram no cativeiro. É como se ele estivesse dizendo: Deus, talvez também o Senhor está estendendo este cativeiro, porque o Senhor avaliou como muito pesados os pecados que os nossos pais cometeram no passado, e o Senhor por isso está agindo para punir e castigar o seu povo e assim fazer justiça. Então, a oração de Daniel é uma oração de confissão, de reconhecimento de pecado. E essa é uma grande lição que nós recebemos de Deus quando nós estamos diante de dilemas na vida, quando estamos diante de consequências de nossos pecados ou de pecados de outras pessoas por quem nós intercedemos. É preciso reconhecer o pecado, reconhecer quem nós somos e clamar para que Deus se revele a nós, mostre o seu plano de amor e nos faça compreender a sua vontade. No versículo 13, Daniel acrescenta: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos de nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Aqui ele diz: olha, apesar de toda a tragédia nacional que se estabeleceu, a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, a tomada dos utensílios sagrados do templo e
e colocados esses utensílios nos templos dos deuses pagãos. Apesar de nós estarmos deportados aqui e vivermos exilados nessa nação estrangeira, nós não temos confessado o nosso pecado, nós não temos nos convertido de nossas iniquidades e nós não temos nos aplicado à tua verdade. Então, que coisa terrível! O povo é castigado e mesmo assim não se volta para Deus. Sabe, eu fiquei olhando para esse texto e fiquei pensando que essa atitude do povo hebreu, do povo judeu, é uma atitude que lamentavelmente se repete ainda em nossos dias. O mundo, por exemplo, nesse momento tem sido castigado com uma severa pandemia. Isso não foi criado por Deus, mas certamente está sob permissão divina para que o mundo tenha uma oportunidade de se voltar para Deus e confessar seus pecados. Mas o que nós vemos acontecendo no mundo nesse momento, em realidade, é um aprofundamento na apostasia e no pecado. Lamentavelmente nós vemos pessoas que deveriam estar passando por esse momento agora, se apegando de verdade a Deus e aproveitando essa oportunidade para fazer um pacto com Deus, renovando a fé, aqueles que já são cristãos e aqueles que não são, se arrependendo de seus caminhos errados, se voltando para Deus. Ao contrário disso, nós vemos as pessoas recrudescendo na maldade, a violência se intensificando, a promiscuidade tomando ou assumindo níveis ainda maiores, as pessoas mergulhando em entretenimentos fúteis, imaginando que podem viver sem Deus, a revelia dele. Deus está dando uma chance, uma oportunidade para todos nós nesse momento, e muitos de nós estão abrindo mão dessa oportunidade de salvação que o Senhor está nos conferindo. Então Daniel faz esse reconhecimento de que não há clamor por justiça, não há clamor pela verdade, não há conversão genuína e não há confissão de pecados. E isso deixa o coração de Daniel bastante entristecido. Então, no versículo 16, ele passa a clamar da seguinte maneira: ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Veja, de novo o tema da assolação do santuário. O santuário estava assolado e ficaria assolado por 70 anos, conforme Jeremias. Daniel entendeu no capítulo 8, 14, que essa assolação duraria 2.300 anos, e ele se sente muito angustiado com isso. Então ele clama a Deus, dizendo o seguinte no versículo 18: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Versículo 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes. Observe que essa expressão é muito interessante: não te retardes. Não transforme 70 anos em 2.300 anos, como ele imaginava que haveria de acontecer. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vocês perceberam o efeito que a visão do capítulo 8 produziu em Daniel? Foram 13 anos de angústia, até que no primeiro ano do rei Dario, quando Daniel estava com 86 anos, ano em que ele foi lançado na cova dos leões, por manter esse espírito de adoração e confissão, por não abrir mão da oração 3 vezes por dia, para mencionar insistentemente esses pedidos a Deus em favor da reconstrução do templo em Jerusalém e para a volta do exílio. 13 anos depois daquela visão que ele não entendeu, a visão de Daniel 8,14, que ele imaginava que se referia ao templo de Jerusalém, ele faz essa oração e se derrama diante de Deus. E quando alguém ora como Daniel dessa maneira, o céu não fica inerte, não fica em silêncio. Deus se moveu no seu trono para responder à oração do seu filho. Veja o que diz o versículo 20: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, e Israel lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que é o anjo Gabriel,
que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Olha que coisa maravilhosa, na hora do sacrifício da tarde, a hora em que Daniel estava orando. Lembra que Daniel orava 3 vezes? De manhã, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, às 3 da tarde, e provavelmente também à noite, no pôr do sol. Daniel orava, e ele estava de tarde orando, clamando a Deus por uma resposta, confessando o pecado dele e o pecado do povo. Na hora do sacrifício da tarde veio o anjo. Agora, o sacrifício da tarde ocorria no templo, porém o templo estava destruído. Mas veja que o templo de Jerusalém estava destruído, não havia sacerdotes no templo, não havia o serviço levítico ocorrendo lá, mas Daniel continuava com sua vida sacerdotal, e Daniel colocava seus olhos no céu, onde há o santuário de Deus, onde o sacrifício em favor do povo de Deus, e as intercessões, melhor dizendo, as intercessões pelo povo de Deus, não são interrompidas. Então, na hora do sacrifício da tarde, que é a hora que Deus se move, a hora que o povo de Deus deve se mover para buscar o favor divino, Deus mandou o anjo Gabriel para falar com Daniel e explicar para ele a visão que ele tivera 13 anos antes, retratada no capítulo 8. E o anjo Gabriel se aproximou dele e disse para ele no seguinte, no versículo 22, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Você é muito amado, Daniel. Deus te ama. E porque você clamou, está se angustiando com a situação do povo, eu vim aqui para te revelar. E o que Deus revela para Daniel no capítulo 9, do versículo 24 até o 27, é a explicação de Daniel 8,14, a visão que deixou ele enfraquecido, que o levou a se adoecer. Então Deus disse para ele através do anjo Gabriel, calma aí que eu vou te explicar a cena. Daniel, aquilo que você viu, a visão da tarde e da manhã, dos 2.300 anos, não é bem o que você está pensando, eu vou te explicar. E Deus explica da seguinte maneira, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então vamos ao versículo 24. Um período de tempo aqui é mencionado, 70 semanas. Nós já estudamos aqui e sabemos que na profecia, quando o tempo aparece, os dias devem ser interpretados como anos. Então 70 semanas são 490 dias, são 70 vezes 7, 490 dias. E dia em profecia é ano, então 70 semanas equivalem a 490 anos. Então Deus está dizendo para Daniel o seguinte por meio do anjo Gabriel, eu estou dando 490 anos ainda de graça para o seu povo, Daniel. Existe ainda oportunidade de salvação para o meu povo querido, 490 anos. E aqui um detalhe interessante, porque você vai se lembrar que um dia o apóstolo Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas? 3 vezes, Senhor. 7 vezes, ele disse. E Jesus disse, 70 vezes 7, que é 490. 70 vezes 7, 7 é o número da perfeição e 70 é o número da perfeição vezes 10. Então Deus está falando de plenitude de perdão. 70 semanas significa que Deus está cheio de graça e de amor para com o seu povo e ouviu a oração intercessória de Daniel em favor daquele povo e dizendo para Daniel o seguinte, eu nunca vou abandonar meu povo, eu amo meu povo, não pense que eu vou deixar meu povo nessa assolação e nessa desolação. Existe 490 anos que simbolizam um perdão absoluto para meu povo. Então, aquela profecia dos 2.300 anos do capítulo 8, versículo 14, deve ser recortada em partes, e a primeira parte, e a parte inicial, que inicia esse período profético de 2.300 anos, acompanha aí no nosso PowerPoint, tá? 2.300 anos, inicia com a contagem de 490 anos, dentro desses 2.300 anos. Esse PowerPoint da minha mão aqui, tá bom? Então você acompanha comigo. 490 anos é um período menor
que inicia junto com o período de 2.300 anos. E esses 490 anos se referem basicamente ao período em que vai ocorrer a reconstrução do templo em Jerusalém, em que os pecados vão continuar sendo levantados e perdoados a partir da intercessão feita em Jerusalém, em seu templo. É por isso que nessa visão do capítulo 9, versículo 24, Deus diz que durante esses 490 anos, 70 semanas, ele diz, a transgressão vai ser cessada, os pecados terão fim, a iniquidade será perdoada, a justiça eterna virá, a visão será selada e a profecia para ungir o Santo dos Santos. O que ele está dizendo é o seguinte: basicamente, o Messias vai aparecer durante esse período de 490 anos. E ali ele vai dar fim aos pecados, porque a morte de Cristo é o segredo para o fim dos pecados. Ele vai também selar a visão. O que significa isso? Que a morte de Cristo vai ser o cumprimento maior dessa profecia e vai indicar que a profecia de Daniel é verdadeira. Então o Messias vai aparecer, ele vai ser ungido, ou seja, ele vai ser batizado e haverá o cumprimento dessa visão que você está vendo. Então, a partir do versículo 25, Deus dá pormenores daquela visão que Daniel ficou doente quando teve em Daniel 8,14. Diz o versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas. Então, no versículo 25, Deus também dá o ponto de partida de contagem dos 490 anos e dos 2.300 anos que começam juntos. Ele diz que 2.300 anos e 490 anos devem ser contados a partir de uma ordem imperial dos medos e dos persas, para que a cidade fosse reconstruída. Então, no ano em que a cidade fosse reconstruída, começaria a contagem dos 2.300 anos e dos 490 anos, que começam juntos. Entendeu isso aqui? Leia comigo de novo o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o período de início da contagem dos 2.300 anos e dos 490 anos que começam juntos é a saída da ordem. E a ordem foi dada no ano 457 a.C., quando foi realmente autorizada a reconstrução da cidade de Jerusalém. Tudo isso ia ser feito, conforme o versículo 25, com bastante dificuldade, porque haveria oposição, conforme nós sabemos que ocorreu. Mas essa reconstrução ocorreria. Vamos ler de novo o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, que é Cristo, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Então, até que o Messias aparecesse, dentro dessas 70 semanas, ocorreriam 69 semanas proféticas. Isso significa que o Messias exerceria a sua missão profética, a sua missão de salvação, durante a última semana dessas 70 semanas. Então, a obra do Messias seria dentro desse período final dos 490 anos. E ele segue dizendo o seguinte: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, conforme a gente já explicou. Veja o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerras e desolações são determinadas. Então o que ele está dizendo? O Messias, ele vai ser morto na última semana, ele vai explicar isso para nós. E depois da morte do Messias, um povo de fora vai vir e vai destruir de novo o templo. Isso ocorreu no ano 70 da nossa era, quando o general Tito, depois de sitiar Jerusalém, destruiu a cidade e o templo, conforme nós conhecemos, e ocasionando aquela diáspora do povo judeu, que espalhou esse povo para o mundo inteiro. O versículo 27, se referindo ao príncipe, que é Cristo, que é tirado na metade da última semana, diz o seguinte: ele, o príncipe,
fará firme aliança com muitos. Então, quem faz aliança aqui é Deus, Cristo. Deus faz firme aliança com muitos, por uma semana. Então, que semana é essa? A última semana das 70 semanas. O período que Cristo está aqui conosco. Essa última semana vai do ano 27 antes de Cristo, depois de Cristo, né? Que é o ano do batismo de Jesus, até o ano 34 da nossa era, quando Estevão é apedrejado e quando o evangelho é transmitido a todas as nações, a partir da base de evangelização dos judeus ali. Então, essa é a última semana, do ano 27 ao ano 34. Ele diz que o Messias fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, esse é o período da aliança. Ano 27 com a unção, batismo do Messias. Ano 34 com o apedrejamento de Estevão e a missão mundial da igreja. Na metade da semana, que é o ano 31, fará cessar o sacrifício. Por que cessar o sacrifício? Porque na metade da semana, Cristo morreu e os sacrifícios que eram oferecidos no templo de Jerusalém perderam seu efeito. Então, na metade da semana, o príncipe faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, ou seja, na sequência virá a destruição de Jerusalém, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a profecia das 70 semanas explica a profecia dos 2.300 anos. A profecia das 70 semanas explica para Daniel que Deus não ia estender o cativeiro babilônico por 2.300 anos. Em realidade, a profecia das 70 semanas mostra que Deus confirmaria aquilo que ele prometeu por meio do profeta Jeremias e cumpriria a sua promessa fielmente, mas que, além de cumprir aquilo em relação ao povo judeu, Deus estava mostrando para Daniel um plano mais amplo de Deus, que tinha que ver não apenas com a reconstrução do templo em Jerusalém, mas com a purificação do santuário celestial. Depois que o templo de Jerusalém fosse definitivamente destruído, como foi no ano 70, o povo de Deus, no mundo inteiro, incluindo os judeus, precisariam continuar tendo confissão e perdão de pecados. E eles não precisariam e não poderiam depender de um templo destruído, localizado geograficamente na Palestina, mas eles precisariam se reportar para o santuário celestial. E Deus aqui mostra para Daniel que o perdão definitivo dos pecados do povo ocorreria depois de 2.300 anos, a partir da ordem para a reconstrução do templo de Jerusalém. Então, de 457 a.C., correndo 2.300 anos, nós chegamos ao ano de 1844 da nossa era, quando se cumpriram os 2.300 anos. O que ocorreu nesse ano? Especificamente no dia 22 de outubro de 1844, que equivale ao dia da expiação daquele ano. Jesus passou do lugar santo no céu, para onde ele foi para interceder por seu povo, quando ele ascendeu no ano 31. Ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Para fazer o quê? Para fazer o que o sumo sacerdote faz no lugar santíssimo, ou fazia no lugar santíssimo aqui na terra. O sacerdote só entrava no lugar santíssimo, o sumo sacerdote só entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, exatamente no dia da expiação. E o dia da expiação era o dia em que os pecados eram confessados. Os pecados confessados, escritos nos livros, eram perdoados. E Deus transformava o caráter do seu povo e dava ao seu povo uma nova chance de vida eterna. Então, de acordo com Daniel 8,14, 2.300 anos, os 2.300 anos se cumpriram em 1844. É interessante você lembrar que foi exatamente nesse ano e por causa dessa profecia que Deus levantou o povo remanescente da profecia bíblica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para pregar que o juízo chegou. Isso está em conexão com Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz que a mensagem de Deus para esses dias é temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quando Jesus adentrou o lugar santíssimo do templo, ficou muito claro para o povo de Deus que nós deveríamos seguir Jesus para lá. E os pioneiros dessa denominação entenderam isso e ensinaram isso. E é por isso que há um destaque, por exemplo, no ensino sobre a lei de Deus.
em especial o quarto mandamento que requer a observância do sábado. Por quê? Porque no lugar santíssimo está a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança está a lei de Deus. O povo cristão havia esquecido da lei de Deus, mas ao Jesus adentrar o lugar santíssimo, o povo de Deus seguiu com ele para lá e nova luz brilhou sobre a lei de Deus. E as pessoas se lembraram daquilo que não deveriam ter se esquecido. E o povo de Deus foi levantado para proclamar a verdade do juízo, a verdade do sábado como o dia eterno de Deus, e a verdade de que Jesus em breve voltará. Então tudo isso aconteceu depois dos 2.300 anos. E no meio da angústia de Daniel, clamando para que Deus o fizesse entender aquilo que ele não entendia, Deus estava revelando para ele seu plano maior de salvação, que envolveria não apenas os judeus, não apenas os compatriotas de Daniel, mas toda a humanidade, que inclui a mim e a você. Nesse momento Jesus está no Santíssimo do Santuário Celestial intercedendo por nós. Nesse momento Jesus está recebendo nossa confissão de pecados. Nesse momento Jesus está apagando os pecados daqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Nesse momento o nosso sumo sacerdote, no lugar santíssimo do templo, está recebendo cada um de nós e batizando aqueles que desejam com o Espírito Santo e preparando para os momentos finais da história desse mundo. Nesse momento Jesus está nos preparando para encontrar com Ele em seu santuário. É tempo de nós adentrarmos o seu santuário pela fé e receber graça em ocasião oportuna. Esse é o momento de nós irmos a Cristo, devotarmos nossa vida completamente a Ele, entregarmos completamente nosso coração e nossa vida e nossa família a Ele e recebermos o perdão que Ele tem a oferecer. Se é seu desejo viver com Cristo, receber a intercessão dEle, estar na presença dEle, e se preparar para o breve encontro com Jesus, quando esse juízo terminar, quando os casos todos forem decididos, os justos praticando agora para sempre a justiça e os ímpios sendo condenados na sua impiedade. Se você deseja ser aprovado pela graça de Deus nesse juízo investigativo que se processa no santuário celestial, o convite de Jesus para você nessa noite ou nesse momento é: venha Cristo, venha a mim, eu amo você, eu estou julgando você para salvar você. Deixa eu falar bem pertinho de você aqui, olha bem para mim aqui. Jesus ama você, Ele está julgando você não para te condenar, Ele não quer te condenar, Ele deseja nesse juízo perdoar seus pecados. Então confesse seus pecados a Cristo, a porta do Santíssimo está aberta e Cristo é o nosso advogado. Diz o apóstolo João: filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então vá a Cristo agora confessando os seus pecados, receba o perdão de Cristo, e receba a renovação e a transformação do seu caráter, e venha viver a vida aguardando a breve volta de Cristo, se preparando para encontrar com Ele. Se esse é o seu desejo, convido você nesse momento a fechar seus olhos e a falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra. Continua, Senhor, conduzindo a nossa vida e nos preparando para encontrar contigo em breve. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós rejeitamos a Tua oferta e vivemos longe do Teu santuário e da Tua intercessão. Obrigado por esse plano maravilhoso de salvação que Tu revelaste a Daniel e nos permite entender. Continua falando ao nosso coração, Senhor, nos entendendo a Tua palavra e a profecia, aplicando a Tua lei em nossa vida, com Teu poder, para que em breve nós possamos encontrar contigo preparados para viver para sempre. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.